Muito bem, minha gente, agora em São Luís do Maranhão, são 8h09, aqui pela Rádio Timbira. Um grande abraço a você, aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo. Aqui pela Timbira estamos iniciando a entrevista com o governador Flávio Dino. Hoje está aqui no comando, ancorando, temos a presença do Juraci Vieira Filho, representando a Rádio Educadora, o radialista e jornalista Rogério Silva, representando a Rádio São Luís, e vamos ter a participação do Paulo Negrão, representando a Difusora Sul. Um abraço a você, aí em todo o Maranhão, já acompanhando essa entrevista com o governador Flávio Dino. Governador, bom dia. Bom dia, um prazer falar com todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela Timbira, também pela Educadora, pela São Luís, pela Difusora Sul. Meus cumprimentos a você, Gilberto, também ao Juraci, Rogério e Paulo Negrão. Sobretudo, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Quero muito especialmente saudar os professores e professoras do Maranhão neste dia, na data destinada a homenageá-los. Faço questão de começar essa entrevista agradecendo em nome do povo do Maranhão a todos os nossos educadores e educadoras, não só da rede estadual, mas também das redes municipais, da rede federal de ensino sediada no Maranhão. O meu abraço a todos, o meu agradecimento pela dedicação à causa da educação e à aprendizagem dos nossos estudantes. Governador, qual a avaliação que o senhor faz dessa vitória do primeiro turno, com quase 60% dos votos dos eleitores do Maranhão, e uma vitória significativa, né? O fim do ciclo da oligarquia Sarney? Uma vitória importante, creio eu, para o Maranhão e para o Brasil, porque nós sabemos que uma das razões do subdesenvolvimento brasileiro são esses modelos políticos atrasados, como aquele que hegemonizava a cena maranhense já há várias décadas. Creio, portanto, que é uma vitória importante para o nosso Estado, mas que tem um alcance nacional, por isso merece ser duplamente comemorada. Nós tivemos, de fato, praticamente a repetição da votação de 2014, num quadro mais difícil, porque eram mais candidatos. De fato, havia uma candidatura posta inicialmente com muita força da ex-governadora Rosiana Sarney, e havia mais outros candidatos, diferente do quadro de 2014, em que havia, por parte do campo oligárquico, uma candidatura mais frágil e menos candidatos. Então, é claro que em um ambiente mais difícil, nós praticamente repetimos a votação. Isso merece, de fato, ser comemorado e manifestar mais uma vez a minha gratidão ao povo do Maranhão por esse reconhecimento aos resultados, Gilberto. Eu atribuo, sobretudo, a isto, a uma forma de governar séria, decente, honesta, que a população reconhece, mesmo quem não gosta do nosso governo, quem não vota em mim, reconhece a seriedade do governador, a responsabilidade, a dedicação, e, ao mesmo tempo, os resultados concretos que nós obtivemos em cada uma das políticas públicas. De outra face, quero destacar também a importância da vitória no Senado. Nossos dois candidatos, tanto o Everton quanto a Lisiane, obtiveram êxito, derrotando políticos tradicionais do nosso Estado, tidos como imbatíveis, e isso também vai nos ajudar bastante, principalmente nessa quadra nacional tempestuosa que o Brasil atravessa. Acredito que eles serão muito importantes para a obtenção de recursos, projetos para o governo do Estado e para nossas prefeituras. Do mesmo modo, o resultado na Câmara, na Assembleia, de modo que eu estou muito feliz nesse momento e muito grato ao povo do Maranhão. Rogério Silva, Rádio São Luís, Jovem Pan, bom dia. Bom dia, Gilberto Lima, Juraci, ao Paulo Negrão, governador Flávio Dino, bom dia. Governador, o senhor falou exatamente de senadores. A importância que esses senadores terão, professor, já que o senhor, na eleição passada, ajudou a eleger um senador, inclusive ele não reconheceu isso, ele atacou muito, passou os 4 anos atacando, dizendo que o senhor tinha traído. A importância desses 2 novos senadores, que agora o senhor tem uma bancada no Senado, pode-se dizer, frente ao atual senador Roberto Rocha, que acabou não representando tanto o Maranhão na ajuda ao seu governo. Como é que o senhor avalia esses 2 novos senadores? Bom, de fato, Rogério, você tem razão. Os 3 senadores que foram eleitos nesse momento foram eleitos no nosso campo político. Infelizmente, houve isso que você menciona em relação ao senador Roberto Rocha. Acho que ele colheu uma votação muito pequena
muito pequena mesmo, inferior, inclusive, aos deputados estaduais eleitos, em grande medida, por conta dessa sua atitude de não ajudar, objetivamente, e até atrapalhar. Eu, como sou católico, apostólico romano, cristão, eu acredito que as pessoas evoluem, melhoram, eu espero que eles se somem, objetivamente, ao Everton e à Elisiane, e os três trabalhem em favor do Maranhão, porque foram eleitos para isso. E não tenho dúvida que o Everton e a Elisiane farão, não cuidarão de interesses pessoais, apenas, como infelizmente é a tradição no nosso estado, e, como disse, espero que eles tenham convicção que eles farão a repercussão das ações do nosso governo em nível nacional e a proteção do nosso governo, a defesa de recursos, de projetos. Por exemplo, temos financiamentos internacionais, tramitando junto ao governo federal, para reconstruir a MA-006, de Alto Parnaíba até Balsas. É um investimento de 500 milhões de reais. Nós estamos lutando já há 2 anos, junto ao Banco dos BRICS e a Cooperação Andina de Fomento, a CAF, praticamente sozinhos, o governo do estado sozinho, porque não tem ajuda, e sendo que esse tipo de operação de crédito internacional, tramita exatamente no Senado. Então, são exemplos concretos, coisas concretas que eu tenho certeza que nos ajudarão a população. Não é para me ajudar pessoalmente, mas sim ajudar que projetos como a 006 possam se realizar. Ninguém que nos ouve nesse momento vai achar que nós temos 500 milhões no caixa. Não temos, porque nenhum estado tem, nem São Paulo tem, nem Rio de Janeiro tem dinheiro lá disponível para fazer uma obra. Por isso você precisa da operação de crédito. É como comprar um carro. Muito dificilmente a pessoa vai lá e tem o dinheiro para comprar à vista o carro. Então ela vai lá e compra em parcelas. Os governos são a mesma coisa. Nós temos capacidade de contrair operações de crédito e precisamos que agora, nesse ano de 2019, o Senado nos ajude, a bancada do Senado nos ajude a que essa operação possa ser concluída. Nós tivemos um debate sobre saúde. O Estado abriu mão de recursos que poderiam vir mediante emenda impositiva para o governo do estado, para os nossos hospitais macro-regionais. Abrimos mão em favor dos municípios. Lamentavelmente, o Senado, na última hora, a bancada atual do Senado se opôs aos recursos à saúde dos municípios. Até hoje eu não entendi o motivo, porque eram recursos que iriam para comprar remédio, que iriam para ajudar os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, Gilberto, Rogério, é uma questão prática, não é apenas uma questão partidária, ideológica, é uma questão prática, concreta, e é importante, portanto, é relevante, portanto, partilhar com a população para que ela também nos ajude a fiscalizar, a cobrar, mas eu tenho muita convicção que no caso do Everton e da Elisiane, a gente vai poder contar com eles, e repito, espero que o ainda senador Roberto Rocha ajude, se some a eles dois, e quem sabe nós tenhamos os 3 senadores ajudando o Maranhão. Juraci Filho, representando a Rádio Educadora, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia, Rogério Silva, ouvintes das emissoras Rádio Educadora, Rádio São Luís, Rádio Timbira, as demais emissoras que estão interligadas neste momento de entrevista. E em nome da Rádio Educadora, a qual eu represento orgulhosamente nessa entrevista, governador Flávio Dino, parabéns pela vitória acachapante, sobretudo pela imposição de uma derrota fragorosa a um grupo que já dominava a política do estado do Maranhão há mais de 50 anos. Governador, baseado nesse contexto, né, do tamanho dessa vitória que o senhor teve nas eleições de 2018, é claro que se vive um novo estágio, e a partir de 2019 um novo momento, de não olhar para o retrovisor e olhar para o para-brisa. Porque a partir de 2019, o senhor passa a comparar números dentro de um próprio governo, da mesma, onde o gestor é o mesmo, no caso o governador Flávio Dino. E os desafios vão ser daqui para frente superar esses números do primeiro governo, já para o segundo governo, a partir de 2019? Sem dúvida, Juraci. Nós passamos a ter, em janeiro de 2019, como referência o nosso próprio trabalho. Então, isso vale para questões como o combate à violência e criminalidade, que você acompanha bastante, sabe que nós conseguimos reduzir as estatísticas de violência, por exemplo, os crimes violentos letais intencionais ou as mortes violentas intencionais, há várias metodologias, mas falando em termos práticos, os assassinatos, nós conseguimos uma redução extraordinária.
O nosso desafio a partir de agora, já coloquei isso para o secretário Jefferson Portela, é continuar essa trajetória de redução. Nosso empenho vai ser nessa direção e, por isso, nós vamos continuar o processo de ampliação e qualificação das forças de segurança pública. Nós temos um concurso na Polícia Civil em fase de conclusão, vamos proceder às nomeações, temos policiais militares concursados no chamado cadastro de reserva, vamos a partir de janeiro, tão logo a lei de responsabilidade fiscal permita, feito o balanço deste mandato, aprovado as contas, aí nós vamos ter as condições legais de continuar as nomeações progressivamente, de modo que nós vamos nos comparar com nós mesmos, e isso significa colocar novos desafios nesses temas. Sobretudo, eu destaco, no caso da segurança pública, continuar essa trajetória de redução da criminalidade violenta, no caso da educação, continuar a elevação do IDEB. Nós tivemos uma elevação de 2,8 para 3,4 na rede estadual. Vamos ter já uma mensuração de IDEB. O senhor recebeu, no caso da educação, um decréscimo, né? Um decréscimo, exatamente. Isso é importante. O senhor elevou, mas precisa chegar a essa meta. Né? Exatamente. Nós conseguimos colocar o IDEB do Maranhão no terceiro melhor do Nordeste, coisa que nós nunca havíamos conseguido antes. À nossa frente, Ceará e Pernambuco. Temos 12 estados na nossa frente. Somos o 13º hoje. Éramos o 22º. Então, colocamos um desafio novo. Saímos da metade dos piores e entramos na metade dos melhores. São 27, nós saímos de 22º para 13º. Qual é o nosso desafio agora? Entrar no rol dos 10 melhores. Então, nós estamos colocando desafios novos. Na saúde, conseguimos fazer a rede de hospitais regionais. Agora precisamos dar o passo adiante. Primeiro, manter os hospitais regionais funcionando, que é um gigantesco desafio, mas também agora avançar para consultas e exames. Como me comprometi durante a campanha, redes regionais que consigam melhorar o acesso da população a consultas e exames. Então, a população, Juraci, pode ter certeza do nosso empenho de colocar novas metas, de cumprir novos objetivos, porque eu não me acomodo. Às vezes tem essa síndrome do segundo mandato. Às vezes a pessoa diz assim, não, ele não é candidato mais à reeleição, então ele vai agora descansar. Tá aí coisa que eu não fiz. Tradicionalmente, até diz, vai tirar uns dias para descansar. Eu, desde segunda-feira seguinte à campanha, a eleição, o dia da eleição, continuo no mesmo ritmo, visitando obra, começando obra, vamos inaugurar a Escola Digna na próxima semana. Então, nós temos muitas escolas já prontas para inaugurar. Então, nós vamos continuar esse ritmo, porque eu tenho muita convicção naquilo que eu faço e gosto do que faço, e vamos continuar procurando melhorar cada vez mais. Milagre não há, nós sabemos disso já, não se trata de fazer milagre. Precisamos que a economia brasileira volte a crescer, isso é decisivo, por exemplo, para empregos, que é uma demanda gigantesca da população. Isso depende do que vai acontecer na eleição presidencial e da capacidade do novo governo federal de fazer a economia andar com mais força. E nós precisamos disso, como brasileiro, eu espero que isso aconteça, porque o Maranhão sozinho não vai dar conta de empurrar a economia brasileira, obviamente. Governador, levando-se em conta esse cenário da economia nacional e o quadro para 2019, que nós não sabemos como vai ficar, tem algum estudo, alguma coisa prevista em termos de reforma administrativa? Nós vamos fazer algumas adaptações no governo, mas com calma, Gilberto, porque é um governo, sobretudo, de continuidade, não é um governo de ruptura. E também não há razão de ter pressa, porque time que está ganhando não se mexe. Então, a gente deve fazer mudanças só a partir do ano que vem, no começo do ano que vem, inclusive levando em conta a nova realidade nacional. Nós temos uma eleição presidencial e nós temos que observar qual o resultado da eleição presidencial, quais serão as primeiras medidas deste novo governo que será eleito, qual será o perfil da equipe do novo presidente da República, para aí nós vermos qual o melhor caminho para o nosso Estado. Então, como diz a sabedoria popular, muita calma nessa hora, não vai ter nenhuma mudança até o final do ano. Pegando um gancho aqui da pergunta do Gilberto, se você me permite, é muito pertinente o que ele questiona ao senhor, mas alguns desses quadros do governo foram eleitos, né? Baseado nesse contexto, eu diria que o próximo mandato ele será eminentemente técnico ou de acordo com a sua coligação. Foram 16 partidos. É claro que esses partidos vão querer participar do governo, Flávio Dino, nesse segundo mandato. O que o senhor já está pensando e maturando em termos de secretariado?
Ele será eminentemente técnico, segundo o governo do senhor, segundo o mandato, ou o senhor vai ter que abrir um leque aí para atender aos partidos que estiveram com o senhor nessa ampla vitória? Juraci, sábado eu fui convidado para um aniversário de uma criança e tinha feijoada. E eu comi feijoada com farinha e com arroz. Porque a feijoada sozinha eu não acho... É gostoso, claro, mas ela fica mais gostoso com arroz e com farinha d'água. Ou seja, o segredo está sempre na ponderação dos ingredientes. O bom prato tem vários ingredientes. Até quando a gente está educando as nossas crianças, a gente diz, quando o prato é mais colorido, melhor. Para botar legume, verdura e tal. Eu acho que na política, como na vida, você não pode adotar uma resposta única. Ou seja, nós vamos manter a receita que deu certo. Nós teremos indicações dos partidos, não há dúvida, os partidos fazem parte da democracia no mundo, não só no Brasil, mas nós não vamos colocar qualquer pessoa apenas porque tem apoio político. Eu sou muito criterioso, por quê? Porque eu sou exigente comigo mesmo. Se eu sou exigente comigo, eu tenho não só o direito, como o dever de ser exigente com os outros. Então a gente vai conversar com os partidos, todos, claro, vão participar, já participam, porque além dos cargos do governo, há os mandatos parlamentares, que também atuam junto conosco, e há mecanismos de cooperação com os mandatos parlamentares, a exemplo das emendas parlamentares, das obras que você executa nos municípios, em parceria com deputados estaduais, com deputados federais. Então, há várias formas de você manter um acordo político amplo. Agora, como disse, nós não vamos fazer um governo de politicagem. Isso aí jamais não fiz, não farei. Ou seja, um governo que mantém exigências éticas e técnicas, porque a população espera isso, a população são os nossos chefes. Então, nós vamos manter essa combinação do técnico com o político, que foi a receita que nós adotamos, ou seja, manter o arroz, a farinha, a feijoada, tudo junto, que aí fica mais saboroso. Muito bem, são 8h26, estão conosco, além da Rádio Timbira, a retransmissora, Rádio Educadora, Rádio JP São Luís, aqui em São Luís, Jovem Pan, Rádio Cultura FM Lago da Pedra, Rádio Babaçu FM lá de Bio 12, Rádio Cultura FM de Chapadinha, Rádio Regional FM de Timon, Rádio Lida FM de Vargem Grande, Rádio Sucesso FM de Santa Helena, Rádio Sertão FM de São João dos Patos, Rádio Verdes São Bernardo, Rádio Gitirana FM Barra do Corda, Rádio Antena 10 FM Amarante do Maranhão, Rádio Tropical FM Santa Luzia do Paroá, Rádio Redenção FM de Olho d'Água das Cunhães. 8h27, encerramos aqui o primeiro bloco da entrevista com o governador Flávio Dino. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já na sequência com o segundo bloco. Estamos apresentando entrevista com o excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, a um pool de emissoras convidadas. Haddad Presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo eu, que sou professor, neto de um líder religioso, e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Nova 1290. Rádio Timbira M. Timbira. O primeiro ato de Haddad no segundo turno foi consultar seu chefe, condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas ficou feio. Ficou tão feio que o próprio presidiário mandou ele não ir mais. O PT quer fazer você esquecer do Lula por um tempo. Até o vermelho eles querem esconder de você. Haddad é PT. E isso o Brasil não quer mais. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Mulher
Mulheres, atenção! O câncer de mama é uma doença grave que, se não descoberta no começo, pode trazer problemas. O Outubro Rosa nasceu para alertar as mulheres para se prevenirem contra essa doença. O autoexame, a mamografia, o diagnóstico precoce e o tratamento qualificado trazem chances reais de cura paciente. Então, abrace esta causa e vamos lutar para que o número de câncer de mama diminua nesse ano de 2018. Outubro Rosa. Apoio Rádio Timbira. Uma pesquisa revela que no Maranhão, 82% dos usuários de internet acessam a rede pelo celular. Fique atento, cuidado com as fake news. Reproduzir ofensas pessoais ou notícias falsas com discursos de ódio ou discriminatório pode causar pena de até 3 anos de prisão, mais multa. A justiça está atenta para investigar e punir. Seja consciente, uma campanha do Ministério Público. Apoio Timbira. Na hora de comprar um brinquedo, alguns cuidados fazem toda a diferença. Verifique se ele é fabricado com materiais seguros. Produtos falsificados podem conter substâncias tóxicas que causam alergias e irritações na pele da criança. Em caso de dúvida, consulte o Inmetro pelo site www.inmetro.gov.br. Apoio Rádio Timbira. Estamos de volta com a entrevista do excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, a um pool de emissoras convidadas. Muito bem, 8h31 aqui pela Rádio Timbira e um pool de emissoras. Estamos voltando ao vivo com a entrevista com o governador Flávio Dino. Conosco, Rádio Redenção FM de Olho d'Água das Cunhães, Rádio Jangada FM Godofredo Viana, Rádio Babaçu FM Cidelândia, Rádio Dunas Bar FM de Tutóia, Rádio Cultura FM Passo do Lumiar, Rádio Difusor FM Zedoca, Rádio Cidade FM Bacabal, Rádio Cidadania FM aqui de São Luís, Rádio Liderança FM Barão de Grajaú, Rádio Educativa FM Curuatá, Rádio Verdes Mares FM São José de Ribamar, Rádio Cidade FM Pedreiras, Rádio Sorriso FM Açailândia, Rádio Nova FM Balsas, Cidade FM Itaipava do Grajaú, Rádio Difusora Sul FM Imperatriz, Rádio Cidade AM de Turiaçu. Vamos à participação do radialista, jornalista Paulo Negrão, da Difusora Sul. Governador Flávio Dino, hoje é o dia do professor, porém a realidade do professor maranhense ainda não é a melhor do país, isso nós sabemos, mesmo em que, pese citarmos aqui, que os últimos concursados já têm uma situação de carreira bem melhorada, em se comparando com outras épocas aqui no estado, mas ainda não consegue se perceber todos eles dentro dessa vantagem na carreira. Para esse segundo mandato, o que o senhor pretende mudar nesse sentido, já que você tem uma política da escola digna, não só na questão física, mas também no implemento de carreira? O que deve mudar na vida, na carreira desses profissionais tão essenciais para a educação do nosso estado e, por não dizer, a educação do Brasil? Bom, Paulo, quero novamente agradecer a todas as demais rádios que estão no pool, inclusive a Difusora Sul, representada por você, e todas as dezenas de rádios que foram aqui mencionadas pelo Gilberto, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham em todas as regiões. Em relação aos professores, como disse bem no início, Paulo, nós temos, de fato, uma melhoria progressiva, tanto para os professores de 40 horas quanto para os professores de 20 horas. É uma realidade hoje conhecida nacionalmente. Nós não estamos plenamente satisfeitos, claro, nós sempre queremos mais, buscamos mais, tanto é que implementamos medidas inovadoras, por exemplo, ampliação de jornada, para que o professor de 20 horas possa virar 40 horas, isso não existia antes,
Foi uma conquista no nosso governo. Temos feito os editais, e aí o professor de 20 horas consegue, mediante um edital e a oferta de algumas vagas, ele consegue passar para 40 horas, e com isso, obviamente, ele dobra o salário dele. Temos feito a chamada unificação de matrículas, permitindo que o professor que tem 2 matrículas de 20 horas unifique as 2 numa só de 40 horas, e isso, além de melhorar a situação dele, permite que ele possa ter outro vínculo funcional em outra rede, porque você só pode ter 2 vínculos e não 3. Então, são algumas medidas que nós vamos continuar a fazer, como eu me comprometi com a categoria docente. Você não consegue fazer mudanças desta natureza da noite para o dia. Imagine o absurdo, Paulo, se eu cobrasse da nossa rede, dos nossos professores, que o IDEB do Maranhão saísse de 2,8 para 5 num passe de mágica. Todos os professores iam me dizer que isso é inexequível, iam dizer, Flávio, não dá para sair de 2,8 para 5 em um ano, é preciso ter um processo. Então, assim como a melhoria da qualidade é um processo, também a elevação da qualidade de vida e da qualidade profissional, das condições de trabalho dos professores e dos demais servidores públicos é também um processo. Assim como seria um milagre eu chegar para a polícia e dizer, eu não quero mais nenhum homicídio no Maranhão. Os policiais iam dizer que vai na 2, isso é impossível. Eu, do mesmo modo, não posso, de repente, da noite para o dia, chegar e dizer, não, eu vou triplicar o salário de todo mundo. É claro que os policiais querem 0 homicídio. É claro que os nossos professores querem DEB 5. É claro que eu quero triplicar o salário de todo mundo. Mas as 3 coisas são impossíveis para quem opera sem fazer milagres, que infelizmente é o nosso caso. De modo, Paulo, que a gente vai continuar a fazer esse trabalho sério, como você mencionou no programa Escola Digna, que também trata das condições de trabalho. Uma coisa e eu sei disso porque eu sou professor, já dei aula 10 horas da manhã, já dei aula 2 horas da tarde, já dei aula à noite, já dei aula em turma para 10 alunos, já dei aula em turma para 60, 70 alunos. Então eu conheço sala de aula, sem ar-condicionado, porque eu nunca tive esta sorte na Universidade Federal do Maranhão, mesmo na UNB, na Universidade de Brasília, nunca coincidiu da minha sala de aula ter ar-condicionado. Então, eu conheço sala de aula desde o tempo do pó de giz, antes do quadro branco e do pincel. Então, por conhecer, sei a importância da infraestrutura educacional para as condições de vida dos professores. Então, quando você reforma uma escola, quando você coloca o ar-condicionado na sala de aula, quando você coloca uma carteira decente, quando você coloca uma sala dos professores decente, quando você melhora o banheiro da escola, quando você tira a chuva de dentro da escola, quando você tira o calor de dentro da escola, isso significa também melhoria das condições de trabalho dos professores. É também uma forma de manifestar respeito aos professores e nós vamos continuar com essa melhoria dos direitos previstos em lei, nos termos da lei, e também da infraestrutura educacional, que é, a meu ver, um vetor muito importante de motivação dos professores e das professoras do Maranhão. Rogério Silva. Governador Flávio Dino, saúde é uma coisa que o brasileiro como um todo ainda carece muito. E aqui no Maranhão, o senhor lançou o programa Mais DH, claro que não teria como solucionar em 4 anos, como algumas pessoas pensam. Você não consegue pegar 100 anos de desgaste, de desastre total, e em 4 anos resolver a miséria do Maranhão. Não tem como. Nem em 8, nem em 12, talvez em 20 anos, porque é preciso uma geração inteira para você mudar esse cenário. E uma geração leva 20 anos para se formar. Em termos de educação, de saúde, o que o senhor pretende investir, principalmente na saúde básica? O senhor tem feito investimentos muito fortes na saúde com hospitais, e hospitais, sim, que deram solução, não aqueles hospitais que não davam solução, que a pessoa ia lá apenas para tomar um remédio. Mas também a questão, governador, que é o que nos aflige muito. A gente aqui tem muita gente com verminose, que é uma coisa muito triste, é uma coisa do século passado. Verdade, é bíblico. Pois é. Tempos bíblicos. Exatamente, algo que muitas pessoas têm que tomar vermífugo. Como é que o senhor pretende investir nessa parte aí de saúde com o Mais DH? Bom, nós temos 2 aspectos que devem ser enfatizados, Rogério. O primeiro deles, o programa Mais Médicos é fundamental. Eu faço questão de sublinhar isso porque nós estamos em pleno debate presidencial e há pessoas dizendo que o programa Mais Médicos vai acabar. O programa Mais Médicos, inclusive com os médicos que vêm de outros países,
é fundamental para o nosso Estado. Nós temos aqui aproximadamente 600, 700 médicos brasileiros e estrangeiros de vários países que são decisivos para esse aspecto que você diz. Então, é fundamental que o próximo governo, qualquer que seja ele, governo federal que eu falo, mantenham mais médicos. Em segundo lugar, nós vamos manter a Força Estadual de Saúde. Como você mencionou, o Mais IDH, ele é um plano de dimensão estratégica, de médio e longo prazo. Nós vamos ter mensuração de IDH em 2020. Eu tenho absoluta certeza que nesses 30 municípios que a Força Estadual de Saúde está atuando, e eu vi isso novamente durante a campanha, visitando os municípios, nós teremos uma sensível elevação do IDH. Significa dizer, como me cobraram, que nós vamos acabar com a pobreza no Maranhão em 3 anos? Minha gente, é rigorosamente impossível uma pessoa séria, como eu sou sério, dizer que vai fazer isso, e eu nunca disse isso. Que eu disse que nós vamos elevar o IDH. E nós estamos elevando o IDH do Maranhão, não tem a menor dúvida. Isso vai aparecer, repito, na próxima mensuração do IDH. Nessas 30 cidades, que são aquelas cidades que têm o menor desenvolvimento, nós estamos com a Força Estadual de Saúde exatamente para manter isso que você diz, um acompanhamento dos temas básicos, mortalidade infantil, mortalidade materna, hipertensão, diabetes e hanseníase. Então, esse é o foco da Força Estadual, nós vamos manter a Força Estadual e, dependendo das condições financeiras do país, queremos, inclusive, ampliar a Força Estadual a outros municípios. Nós devemos fazer uma espécie de equipe volante para também fazer esse trabalho em outros municípios de baixo DH, para que com isso a gente consiga apoiar os municípios mais ainda. E nós precisamos, Rogério, e esse é um debate nacional, melhorar o financiamento da saúde pública. Nós hoje temos, vou dar o exemplo do Maranhão, por mês eu recebo do Sistema Único de Saúde, do SUS, do governo federal, 25 milhões de reais. A nossa rede, tal como ela existe, custa 115 milhões de reais por mês. Ou seja, todos os meses, eu intero, como diz o povo, eu intero 90 milhões com o dinheiro do ICMS, com arrecadação tributária própria, porque o pessoal fala de imposto e fala, algumas pessoas que falam por politicagem, falam sem conhecer, falam de modo irresponsável, porque se eu fosse manter esta rede de saúde apenas com 25 milhões, eu teria que fechar praticamente 40 unidades do governo do estado e manter 10 de um total de mais de 50 que nós mantemos. Então, seria inimaginável. Então, todos os meses eu pego 90 milhões de reais, se nós multiplicarmos por 13, vai dar 1 bi alguma coisa, 1 bi 200, assim, vamos arredondar, 1 bi 300 quase. Eu pego 1 bilhão e 300 milhões da arrecadação tributária própria e coloco na saúde. Quando você vai para os municípios, é a mesma coisa. O município recebe do Ministério da Saúde 20 mil reais, só que com 20 mil reais ele não contrata um médico. Um médico ele não contrata. Por quê, Juraci? Porque existe um troço chamado Lei da Oferta e da Procura. O Maranhão tem poucos médicos, o médico cobra lá em cima. E se a pessoa não quiser pagar, não tem um médico. Então, com 20 mil reais, o município do Maranhão não contrata um médico sequer. Então, a mesma coisa, o prefeito pega o ICMS que eu repasso para ele, porque o pessoal às vezes pensa assim, o governador é dono do ICMS. Não, não é. Todo o ICMS que é arrecadado, 60% fica com o governo do estado, 40% é dividido. Uma parte vai para a educação e 25% vai para os municípios. Todos os meses o governo do estado distribui dinheiro para todos os municípios do Maranhão. Muito bem, o prefeito pega o dinheiro que ele recebe do governo do estado e completa para manter a unidade básica de saúde funcionando. Então, nós temos um debate nacional grave, que você apontou, que é o debate do SUS. Nós queremos ou não o SUS? Há quem diga, não, tem que acabar com o SUS. Os países que cobram a saúde, como, por exemplo, os Estados Unidos, normalmente negam direitos às pessoas mais pobres. Eu defendo o Sistema Único de Saúde, porque acho que numa sociedade
que tem muitas pessoas pobres, como a brasileira. Negar um sistema de saúde público e gratuito é criminoso. Agora, para termos um sistema de saúde público e gratuito, precisamos de fontes de financiamento, porque senão a conta não fecha, como eu estou mostrando aqui objetivamente. Porque esse dinheiro, Gilberto, esses 90 milhões que eu tiro todos os meses para manter o Hospital de Bacabal, de Santa Inês, de Pinheiro, de Caxias, de Imperatriz e por aí vai, este dinheiro está saindo de outras políticas públicas para ajudar a saúde. A importância de se ter uma bancada federal eleita da forma que foi. Ampla maioria na Câmara Federal e os 2 senadores, porque nós precisamos reverter essa história da per capita no estado do Maranhão, da saúde, ser menor do que o vizinho estado do Piauí. Claro. Então, a sua voz ela vai ser reverberizada, né, e ganhará mais eloquência a partir dos 2 senadores eleitos, e essa bancada federal também junto ao governo federal. Né? Você, Juraci, abordou o tema fundamental. Quando eu falo de fonte de financiamento, é disto. Por que o Maranhão, durante décadas, não é uma coisa que vem de agora, até para ser justo com o atual governo federal, para não parecer que eu estou criticando o presidente Michel Temer, não, décadas e décadas, o repasse da saúde do Maranhão é um dos menores do Brasil. Então, realmente, tem algo de errado nisso e cabe à bancada federal conseguir melhorar isso para que nós consigamos aí sim, Rogério, melhorar ainda os serviços que nós oferecemos. O senhor fala, governador, elencou as dificuldades aí para manter as unidades de saúde em funcionamento. E agora, no seu plano de governo, tem a implantação de policlínicas, né? Como é que o senhor vai conseguir, diante dessas dificuldades já enfrentadas? Gilberto, nós vamos ainda neste ano trazer as experiências da Bahia e do Ceará de policlínicas para que todo mundo conheça. Como é basicamente o modelo? São policlínicas regionais, ou seja, não é em todos os municípios, segue a mesma lógica dos hospitais regionais que nós implantamos, e há uma partilha do custeio das policlínicas. Tanto na Bahia quanto no Ceará são consórcios entre o Estado e os municípios. Por quê? Consultas e exames são feitas normalmente nos municípios. Na medida que nós temos uma policlínica naquela regional de saúde, inclusive com transporte, para que as pessoas venham, e cada município tem uma cota, o modelo da Bahia, o modelo do Ceará, é que todo mundo contribui para que a policlínica possa funcionar. Então, nós vamos fazer, junto com a FAMEM, vamos oferecer isso à FAMEM, ainda neste ano, no mês de novembro agora, estamos só esperando acabar a eleição presidencial, um seminário onde nós vamos apresentar o modelo da Bahia, o modelo do Ceará, porque esse é um modelo que vem funcionando porque melhora o atendimento, porque a união faz a força. Cada município sozinho é muito fraco financeiramente para manter os serviços que a população precisa. Esse é o conceito básico da policlínica regional. Rogério Silva. Governador, vamos voltar aqui em bancadas, né? O Congresso Nacional fez aliás, o povo brasileiro fez uma sepsia, tirou muita gente, muita cangalha velha da política, né? Muita. Graças a Deus, por bem da política, oxigenou. Essa nova bancada, como é que o senhor... Até porque a última bancada maranhense já começou até aquela mudança, né? O senhor, quando foi deputado federal, sabia que não era fácil, né? Porque não era fácil, era complicado, porque tinha sempre um cara que era dono da bancada, né? É verdade. Mandava. Inclusive, não... Foi aposentado agora. Aposentado. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que o senhor pretende que essa bancada atual trate com o governo federal, o futuro governo federal, a gente não sabe quem vai ser, mas trate para justamente trazer esses recursos, esses investimentos que o Maranhão tanto precisa, e o senhor, como foi deputado federal, sabe que o recurso está lá em Brasília, mas que depende justamente dessa bancada, de uma bancada agressiva e aguerrida. Eu acho que você, na sua pergunta, no final, já traz a resposta. É preciso ser aguerrido, é preciso querer. O problema é que o modelo político que nós tínhamos no nosso estado era de defesa de interesses pessoais. Sim. O pessoal era aguerrido na defesa do seu patrimônio pessoal, familiar e empresarial. E a mudança que nós queremos, a mudança que nós propomos e temos convicção que a bancada federal fará, é que essa capacidade de luta esteja a serviço do nosso estado. Atuando como bancada... Você pretende conversar com a bancada? Sem dúvida, muito. E temos feito isso já como mencionei há pouco, nós conseguimos um bom acordo para a questão da saúde na Câmara. Nós tivemos o apoio dos 18 deputados de 14 ano passado. Infelizmente, os senadores que não quiseram,
porque a chamada emenda impositiva de bancada precisa da concordância dos deputados federais e dos senadores. Nós tivemos dos deputados federais e não tivemos dos senadores por pequena política, e acho que o resultado eleitoral serviu de lição para esses que achavam que estavam sabotando o governo. Na verdade, estavam sabotando era a população do Maranhão. Então, com essa nova configuração da bancada, acho que é plenamente possível, e com uma observação que você fez, qualquer que seja o governo, porque nós temos que também distinguir isso. Eu tenho uma posição política clara em relação à eleição presidencial. Agora, na gestão, assim como eu trato com o prefeito de todos os partidos, assim como eu trato com o atual governo federal, liderado pelo presidente Michel Temer, que não é do meu partido, eu sou oposição ao governo federal, todo mundo sabe disso, mas eu trato com o governo federal. Então, qualquer que seja o governo federal, do mesmo modo nós vamos agir, defendendo os interesses do Maranhão, defendendo os interesses da população, e dessa vez tenho certeza que terei o apoio da maioria da bancada federal, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos a mais uma participação do Paulo Negrão, da Difusora Sul. Governador Flávio Dino, a gente acompanha já esse processo de eleições há um bom tempo, e há uma tendência de, no caso de reeleição dos cargos para executivo, haver um relaxamento e uma baixa produtividade do mandato. O que garante que, no seu caso, isso não possa acontecer, não deva e não vai acontecer no Executivo Estadual, uma baixa produtividade do segundo mandato, em comparando com o primeiro, que foi bom, e as urnas, na sua reeleição, confirmaram isso? Ô, Paulo, eu até mencionei há pouco que depois da eleição agora, no primeiro turno, eu não parei um único dia, e o meu ritmo de trabalho é esse, e essa é a garantia que eu dou. O comandante do time tem muita seriedade em tudo que faz. Eu, a essas alturas, caminho para ano que vem completar 30 anos como servidor público, desde 1989, quando fiz meu primeiro concurso. Então, nesse período todo, no Judiciário primeiro, depois no Legislativo, no Executivo, sempre trabalhei muito. Então, essa é a garantia. É importante, Paulo, aproveitar a tua pergunta para convidar todos os maranhenses a rezar e orar, e também vigiar, só para a conjuntura brasileira melhorar um pouquinho, porque tem sido duro, tem sido difícil governar no meio dessa tempestade. Pode piorar? Pode, infelizmente pode. Nós precisamos ter muita vigilância, muito debate. Eu acho que está faltando isso, inclusive, muita clareza. A gente está vendo uma eleição presidencial no segundo turno muito polarizada, o que pode ser bom, mas polarizada em termos inadequados, muita violência física, inclusive, e pouco debate sobre propostas, pouco debate sobre saúde, sobre educação, sobre emprego. Então, acho que isso é muito ruim para a democracia brasileira. As tais das fake news tomaram conta, né, por intermédio do WhatsApp, das redes sociais. Então, se você olhar, desde o domingo do primeiro turno até agora, o debate tem sido sobre o que é mentira, o que é verdade, o que é verdade, o que é mentira, e pouco sobre o que cada um defende. Eu acho importante, a essas alturas, Gilberto, perguntar: você é a favor ou contra o Mais Médicos? Você é a favor ou contra o Minha Casa Minha Vida? Você é a favor ou contra o Sistema Único de Saúde Público e Gratuito? Você é a favor ou contra a expansão das universidades federais, dos institutos federais? Como é que você vê a relação com os estados, com os municípios? Nada disso está sendo discutido. Nada, rigorosamente nada. Complica quando se foge ao debate, não é? Claro, esse é o ponto. Há, de fato, uma fuga ao debate. E isso faz com que nós acabemos por empobrecer a democracia no nosso país. Uma eleição que é feita nos termos de violência, fake news, que é o novo nome de mentira, é uma eleição que não permite um esclarecimento adequado. E aí as pessoas, claro, vão exercer o seu direito de voto. Eu, como democrata, respeito o direito de voto, mas acho que está faltando isso. É preciso botar os candidatos frente a frente e debater, como nós fizemos aqui no Maranhão. Eu era líder absoluto nas pesquisas. Em 2014, inclusive. Em 2014, eu era líder nas pesquisas e fui aos debates.
Agora, em 2018, eu fui o candidato que mais foi em sabatina, debate. Não se pode ter o medo de discutir, de debater. Fui lá na Educadora, tá aqui Exatamente, o Juraci, que é testemunha. testemunha. Foi lá, teve candidato que não foi. Não foi. Eu era líder nas pesquisas e fui. Fui lá debater livremente. Houve o debate dos candidatos, eu fui. Então, acho que... Por quê? Porque mesmo liderando as pesquisas, creio que é um dever meu como candidato comparecer, prestar contas e dizer o que a pessoa quer fazer de verdade. Até agora não houve isso no segundo turno, ainda dá tempo, né? São 2 semanas. Eu acho que é o papel de todo patriota, todo brasileiro, todo democrata, esperar debate de conteúdo, o que cada um quer fazer para gerar emprego, que é o que a população gostaria de saber. Não vai ser uma solução municipal ou estadual. Nós precisamos de uma solução nacional para a temática do emprego. É investimento público, é privatizar tudo. Privatizar tudo é a solução. É preciso discutir isso. Juraci. Governador, vamos falar um pouco de conjuntura nacional. Após a eleição do senhor em primeiro turno, com certeza, não sei se agora ou vão esperar os prefeitos para 1º de janeiro de 2019, mas com certeza uma caravana de prefeitos vem ao Palácio dos Leões com solicitações, reivindicações para os municípios. Imagino eu que os governadores de todo o Brasil, também após a eleição presidencial, vão procurar o governo federal. E o estado do Maranhão é um estado que ao longo do tempo tem sido esquecido pelo governo federal. O senhor falou ainda há pouco, a situação não é de agora não, vem de décadas e décadas. O que o senhor vai levar no caderno em termos de reivindicações para o novo presidente da República concernentes a essas necessidades que, no meu modo de ver, são prementes para o estado do Maranhão? Falo de infraestrutura, obras federais inacabadas aqui no nosso estado. Nós temos uma situação de infraestrutura em capitais como João Pessoa, Fortaleza, Natal, que eu conheço, o senhor conhece, o público ouvinte também conhece, e que fizeram realmente uma grande obra de mobilidade e de infraestrutura. Aqui no Maranhão, essa BR-135, né, em alguns momentos chega a causar náuseas, porque está esfarelando o asfalto, não tem sinalização, não tem viabilidade. Nós temos o Porto do Itaqui, e toda esta produção precisa chegar ao porto via o quê? BR-135. Nós temos uma produção crescente de soja e de grãos. Está aí o porto batendo recordes. E como é que se faz? Como é que o senhor vai buscar isso junto? O primeiro ponto, Juraci, é exatamente esse. Eu acho que qualquer governo federal tem o dever de retomar e concluir as obras inacabadas. Nós fizemos isso aqui no Maranhão, no governo do estado, pela seriedade que eu tenho. Ou seja, eu encontrei obras inconclusas e estou lutando para acabá-las. Às vezes as empresas contratadas no governo anterior ao meu, ainda, portanto, contratadas há 5 anos atrás, são empresas muito ruins, infelizmente. Às vezes a gente fica ali lutando para que ela conclua, fica cobrando, etc., porque às vezes rescindir o contrato demora mais tempo, mesmo com a empresa ruim, é melhor continuar com ela, porque a rescisão pode virar uma demanda na justiça, uma ação na justiça, aí para a obra. Ou seja, acho que a prioridade é concluir o que existe. Eu faço referência à situação da BR-135, nós temos a travessia urbana da cidade de Imperatriz na BR-010, nós temos a lenda da BR-226, ligando ali a região do Baú até a cidade de Timon, nós chegando ali no Baú, saindo de Presidente Dutra, chegando no Baú, depois na cidade de Timon, é uma obra federal, vem com muita dificuldade, é importante concluí-la. Nós temos creches espalhadas no Maranhão inteiro, inacabadas. Creche, onde você anda no Maranhão, você encontra creche, escola inacabada do FNDE. Nós temos quadras esportivas em escolas, inconclusas também, porque o governo federal interrompeu os repasses em face da crise. Nós temos conjuntos do Minha Casa Minha Vida inconclusos, ou seja, qualquer que seja o presidente da República, assim que for possível, em janeiro, fevereiro, eu estarei lá com a lista dada pelo governo do estado e pelas prefeituras de obras federais inconclusas. Esse é o primeiro passo. Por quê? Uma obra inconclusa é a obra mais cara que existe, porque você enterrou dinheiro público e não tirou o benefício. Depois, você retomar as obras inconclusas é um modo prático e rápido de gerar emprego.
porque rapidamente a obra já está ali, já começou. Então, às vezes, você tem até o contrato em vigor, às vezes, tem até a empresa. Então, muito rapidamente você gera emprego. Nós temos aqui na ilha, especialmente na cidade de São Luís, obras de saneamento que estão inconclusas. Nós avançamos, conseguimos inaugurar a estação de tratamento de esgoto ali da Via Expressa, temos a outra estação de tratamento de esgoto em obras, mas nós temos toda a rede coletora, que fizemos uma parte, a outra parte está inconclusa ainda. Então, nós temos obras federais, um portfólio de obras federais expressivas, como você mencionou, mesmo na 135, com muita luta, muita cobrança, muita briga, conseguimos chegar até a cidade de Bacabeira com a BR-135. Tem outro trecho para concluir até Miranda. Depois, quem sabe, até Cachucha, que seria uma entrada justa para a cidade de São Luís, porque chegaria até o entroncamento da BR-316. Então, nós temos uma série de obras federais e essa vai ser a primeira reivindicação que, com certeza, nós vamos levar ao próximo governo federal. Governador Flávio Dino, para encerrarmos a nossa entrevista, as suas considerações finais e mensagem para os nossos ouvintes em todo o Maranhão. Em primeiro lugar, de gratidão, de agradecimento, eu acredito muito na força da democracia, no voto popular, e quando você obtém 2 vitórias seguidas no voto popular, você fica, claro, muito grato, muito feliz, como eu estava e estou, porque foram 2 vitórias de dimensão histórica no nosso estado. Quero agradecer, portanto, a todos aqueles que participaram desse debate, concordando ou não. Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que eu defendo. Mas eu me orgulho de dizer que sou uma pessoa transparente. Eu não me escondo do debate. É muito ruim quem se esconde de debate. Eu não me escondo de debate. Eu falo, como se diz na linguagem popular, Rogério, eu dou a cara para bater. Isso aí, eu viajo, vou nas cidades, converso com as pessoas, ouço, escuto, dou entrevista, participo de debate dos candidatos, não me escondo, porque candidato que se esconde é realmente a negação da democracia. Então, eu faço questão de disputar a eleição assim, e tem dado certo, por isso eu quero agradecer muito a todo o povo do Maranhão, deixar uma mensagem de esperança de que as coisas, no nosso caso, no caso do governo do estado, posso afirmar que o nosso segundo governo vai ser ainda melhor do que o primeiro, porque hoje eu tenho mais experiência, mais vivência, portanto me sinto mais preparado, temos uma equipe já instalada, que em larga medida vai continuar a tocar o estado, pequenas mudanças daqui e da acolá, no ano que vem não vão alterar a essência das coisas, a equipe continua, esse trabalho que já está estabelecido e que as pessoas valorizaram, o trabalho do Escola Digna, do Mais Asfalto, as ações do Plano Mais IDH, nós vamos fazer aprimoramentos na equipe, portanto, nós teremos uma marca de continuidade muito grande, buscando, claro, aperfeiçoar aquilo que pode ser aperfeiçoado. E quero, finalmente, agradecer muito a todos aqueles que nos acompanham. São milhares de mensagens de internautas nesse momento, aqui em torno dessa entrevista. Quero agradecer a todos os ouvintes dessas rádios que estão diretamente aqui vinculadas ao PUL, no caso, a Rádio São Luís, a Rádio Educadora, a Rádio Difusora Sul e, claro, a Rádio Timbira, mas agradecer essas dezenas de rádios em todas as regiões, a todos os profissionais, radialistas, jornalistas que estão nos acompanhando, e nós vamos continuar, Gilberto, com esse diálogo, o diálogo que traz a verdade, que traz o esclarecimento sobre aquilo que é melhor para o nosso estado. Qualquer que seja a conjuntura brasileira, nós vamos estar firmes, porque não há dificuldade que faça com que eu desanime. Eu acho que o cristão verdadeiro sempre tem fé, e eu tenho muita fé em Deus e fé no Brasil. Por isso eu vou continuar trabalhando muito, porque nós conseguimos feitos notáveis aqui no nosso estado,
temos um governo respeitado nacionalmente, respeitado, que é mais importante, pelos ouvintes, pelo senhor, pela senhora, na sua casa, no seu local de trabalho, e tudo farei para que esse respeito, esse carinho que eu sinto, possa prosseguir. Eu quero afirmar que nós vamos continuar com muitos investimentos públicos, na medida do possível. Volto a dizer, não posso fazer milagre, mas tudo que eu puder investir, eu tenho investido. Eu não faço aquele governo de esperar o terceiro ano, vou governar, fazer economia para governar no fim do mandato. Eu não faço isso. Desde 2015 que nós mostramos isso. É investimento o tempo inteiro, vamos continuar fazendo. Quero agradecer aos servidores públicos do Maranhão, às servidoras públicas do Maranhão, a colaboração, a compreensão acerca das dificuldades que o país vive, e vamos torcer muito para que o Brasil encontre um caminho e com isso a gente possa fazer um governo ainda melhor. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana a todos os maranhenses, os brasileiros que nos acompanham. Muito bem, são 9h04, entrevistamos aqui ao vivo o governador Flávio Dino. Agradecer a você, acompanhando por mais de 32 emissoras aí em todo o estado do Maranhão. Vamos dar um rápido intervalo, já temos aí o programa Comando da Manhã. Você ouviu entrevista com o excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, a um pool de emissoras convidadas.